As suas circunstâncias, tem uma serra, tem campos, é uma fauna. Serra? Exatamente. Eles não fizeram, estavam com um fogo criminoso. Aí o rapaz que eles estavam plantando com estilingue, jogando a semente aqui com estilingue, e houve um incêndio criminoso. Por que o homem está assim? É a posse, é a ambição. Então esse é o nosso tema. Porque o que nós estamos fazendo? Olha o nome do capítulo: buscar e achareis. O que o homem está buscando? Não é? Nós estamos todos vivendo, sabemos que vivemos num planeta de provas e expiações, que ainda predomina, eu não digo mal, mas a ignorância do bem ainda predomina. A maioria de nós, da humanidade, encarnada e desencarnada, tende ainda por algum motivo, ao egoísmo, à vaidade, ao orgulho, ao ter. Nós nos fatigamos, ou se nós não conseguimos, sentimos uma certa inveja. Por isso que a nossa irmã fala depressão. Muitas vezes a depressão, por que eu não consigo isso? E a pessoa consegue, porque tem que ter um entendimento de tudo. Cada um tem a sua missão. Você pode fazer uma coisinha mínima, e aquela coisinha mínima pode transformar uma vida que seja. Essa vida pode ser até a sua. Porque quando nós fazemos o bem, qual é o primeiro beneficiário? Somos nós. A gente se sente, dá uma paz no coração, não é? É uma coisa tão boa. E aí isso traz o que? Saúde moral e física. Por isso que há tanta depressão, há tanta violência, tanta disputa, polarização, porque o homem ainda não aprendeu que ele unido, ele é muito mais forte do que quando ele está nesse momento brigando por quimeras, porque um dia nós vamos deixar. Nós estamos aqui, nós estamos nesse momento aqui, mas a nossa pátria verdadeira é a pátria espiritual. E meus irmãos, a questão do não afadigueis figura, envolve muitas outras questões. E tem acontecido conosco, principalmente a Liz e outras pessoas, que eu acredito que ela vai entender o bem que eu estou dizendo, as pessoas que militam mesmo para o bem. Eu não digo da doutrina espírita, mas militam o bem. Tem acontecido assim, ataques, situações que parecem confundir. Há pouco tempo, a minha filha veio me procurar, ela é espírita, mas ela não é espírita, ela gosta de vasculhar tudo. Apareceu um homem que ele faz cura prânica, que você bota a mão aqui, vai no barco. Eu não estou dizendo que não é, ela está até nessa mas aí o cara está falando, eu não estou dizendo que isso não é bom, mas nós temos que ter o que? A fé raciocinada, porque nem todo mundo tem a verdade só Deus tem. Então nós temos que ter muito cuidado com o que nos chega. Há pouco tempo eu também tive essa dificuldade. Eu estava procurando, estudando, e encontrei um professor de filosofia falando sobre Nietzsche, empolgado, dizendo: Nietzsche escreveu um livro chamado Deus está morto, que é um dos livros mais famosos dele. E ele dizia que o grande problema da humanidade é o cristianismo. Sócrates, Platão e Jesus. Porque o homem ele precisa da carne para ser feliz, da vida física, e ela tem que estar em certo equilíbrio, mas ele precisa viver. E o cristianismo tirou isso tudo. Quem disse que o cristianismo tirou isso tudo? Jesus, antes de começar a fazer a pregação dele de 3 anos, ele estava onde? Na boda de Caná, no casamento. A doutrina espírita no Evangelho tem o homem do mundo. Quem disse que o cristianismo fala assim, esquece a vida física? Muito pelo contrário, viva bem a vida física. E como que é caponista? Que eu gosto de filosofia.
Ele tinha um amigo que era o Schopenhauer e o outro amigo que era o Richard Wagner, que era um grande compositor. Ele brigou com todo mundo. E ele morreu com 60 e poucos anos, na idade. Porque quando você tem uma ideia que polariza, é isso, e fora disso não há salvação, você acaba se perdendo, né? E aonde que está a humanidade nesse momento? No bezerro de ouro, lá de Moisés. O poder, o dinheiro. E aí Jesus vem com a sua simplicidade, com a sua boa nova, e nos dá esse ensinamento maravilhoso. Eu vou ler aqui, hoje um pouco uma história que não foi por um acaso que eu acabei vendo. Um filme que tem um livro que é baseado em fatos. Que tem tudo a ver com o nosso estudo. Eu agradeci muito a Deus, porque a partir daí eu consegui trazer para vocês uma analogia, que é bom a gente ter uma analogia, né? Alguma coisa que acontece de fato para a gente entender as coisas do Espírito, aquelas coisas que são impalpáveis, que não sente. E ele diz assim: não vos afadigueis pela posse do ouro. Tem dois itens aqui que são os itens de Jesus no Evangelho. Ele diz assim: não vos afadigueis por possuir ouro e prata, ou qualquer outra moeda em vossos bolsos. Não prepareis saco para a viagem, nem 2 fardos, nem calçados, nem cajados, porquanto aquele que trabalha merece ser sustentado. Aqui nós vamos ter duas etapas do nosso estudo: a parte prática e a parte moral, porque Jesus ele estava vivendo num mundo, gente, que não tinha metrô, não tinha trem, não tinha nada. As pessoas caminhavam, não é? E aí era muito comum, naquela época, você ia caminhando pelas estradas e as pessoas de bem serem os seus próprios, assim, hospedarem você. Então imagina aqui, eu estou andando por aqui, eu bato aqui na minha casa, olha, eu estou vindo de longe, ela entra aqui. E alguns não fazem isso. Então ele diz assim: ao entrares em qualquer aldeia ou cidade, procurai saber quem é digno de vos hospedar. Porque você vai bater aqui, é uma casa de amor, de repente vai me acolher. E ficai nessa casa até que partais de novo. Entretanto, na casa saudai assim, que a paz esteja nessa casa. Se a casa for digna disso, a vossa paz virá sobre ela. Se não o for, a vossa paz voltará para vós. Quando alguém não vos queira receber, nem escutar, sacudi ao saíres da casa ou cidade a poeira dos vossos pés. Lembra daquele santo? Levanta e sacode a poeira e dá a volta por cima. Exatamente isso. Digo-vos em verdade, no dia do juízo, Sodoma e Gomorra, que eram cidades assim, de muita festa, de muito pecado, lembra alguma coisa? Rio de Janeiro, Miami, são cidades assim, Sodoma e Gomorra, serão tratadas com menos rigor do que esta cidade. Então aí nós temos duas falas. E ele diz o seguinte: naquela época, Kardec, nada era de estranhar as palavras de Jesus, porque estavam de acordo com os costumes. As pessoas eram recebidas nas tendas, nas casas, porque os viajantes eram raros, não havia transporte, e as pessoas tinham que ir. Por que Jesus caiu na igreja? Jesus ensinou e depois pediu para os apóstolos irem pregar, fazer um teste, não estava, saiam para pregar, mas não saiam com nada. Tanto que ele diz assim: os templos antigos somente se conservam para os longínquos. Jesus hoje não diria a seguinte frase: ponde-vos a caminhos sem provisões. Hoje ele não falaria isso na prática, porque hoje ninguém vai lhe acolher. Até porque hoje está todo mundo com medo, né? Bate na tua porta, você já abre uma janelinha, né? Naquela época não. E hoje em dia, nós temos transporte, nós temos tudo, e tem pousadas, hotéis,
Em 1938, por aí, nós estávamos entre a Primeira e a Segunda Grande Guerra Mundial. O mundo vivia numa... É porque as pessoas falam assim, na minha época era bom, não é? Eu hoje falo sobre meus filhos. Eu ouvi isso dos meus pais. Quer dizer, meus pais ouviram isso de mim. Na minha época, eu falava, meu pai falava, minha mãe, na minha época que era bom, eu falava, na minha época era muito melhor. Hoje meus filhos falavam. Meus filhos não conhecem, tem pessoas, tem jovens, não digo nem meus filhos, mas tem jovens que não conhecem um telefone fixo, por exemplo. Algumas palavras. Ontem eu estava com um jovem e uma tradução foi muito antiga, a pessoa falou assim, se você parar de me atazanar, ele falou assim, atazanar, o que quer dizer isso? Eu falei, meu filho, que mundo que você está vivendo? Eu não conheço atazanar, eu peço zoar, não sei o que, aí até eu não conhecia as palavras. Tem um quadro aí no programinha, não é? Que é o pai e os filhos, né? Que eles falavam, o que é isso? Os filhos não sabem. Aí os filhos falam, agora eu vou dizer eu, e os pais não sabem. Então, cada geração tem o seu bem, tem o seu mal. Agora, você imagina viver entre uma guerra e outra, como uma pandemia que foi a gripe espanhola no meio, sem vacina. Era esse o contexto de um filme que foi a partir de um livro de uma história real, chamada Caminho da Liberdade. Por que eu estou falando isso? Porque eles caminhavam, Jesus caminhava. Paulo, no seu apostolado, ele andou pela Europa praticamente inteira. Era normal caminhar. Então, esses homens, a história é contada, eu até pedi para o nosso irmão lá, que tem um mapa do mundo, não é? Eles estavam presos num lugar que era um campo de concentração, a semelhança desses campos de concentração nazistas, mas era entre a Primeira e a Segunda Guerra, havia um forte, o mundo estava muito dominado pela Rússia, que era a antiga União Soviética, eles eram donos praticamente da Eurásia, da Europa, de parte da Europa, da Ásia, enfim, e ficava mais ou menos aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui a Ásia. Aqui, toda a Ásia aqui, ó. Aqui é mais sobre os animais. Mas antigamente isso tudo aqui era Rússia. E aqui em cima, quase no Polo Norte, fica a Sibéria. E é lá na Sibéria que eles ficavam. Lá na Sibéria que eles ficavam. Um dos prisioneiros, ele se chamava Slavomir Havis. Ele era um tenente do exército polonês e foi preso após a invasão germânica, quer dizer, alemã, soviética da Polônia. Vocês veem como é que o mundo é doido, gente. Em 1939, a Polônia foi dividida em duas. Que nem a Alemanha teve aquele muro de Berlim. A Polônia, que hoje está lá pertinho da Ucrânia e da Rússia naquela guerra lá, ela foi dividida em duas. Metade dela era da Rússia e a outra metade era da Alemanha. Eles eram amigos, que tinham os mesmos o quê? Interesses do poder. Logo depois a Alemanha não quero mais invadir a Rússia, falou, não, eu vou, e ganhou a guerra lá do Hitler, junto com os Estados Unidos. E o mundo ficou dividido em dois, americanos de um lado, Rússia de outro, né? A famosa Guerra Fria, que nós vivemos até 1991, em que o Vladimir Putin quer retornar, quer reunificar. Entenderam essa questão? Tudo isso é o quê? A fadiga pelo poder e pelo mundo. A ambição. Então, nessa época, os russos e alemães prendiam quem não pensava como eles. Aqui na Sibéria, na pontinha, ó. Um deles, que foi esse, ele era um espião. No filme ele está com outro nome, Janus. E ele bola uma fuga. E os russos diziam assim, olha,
A prisão aqui na Sibéria, ela não tem soldado, não tem nada. A prisão, se vocês fugirem, a própria Sibéria é a prisão de vocês, porque a Sibéria é quase um continente, gente, que faz 40 graus abaixo de zero. Ele tem 13 milhões de quilômetros quadrados, mas eles mesmo assim queriam a liberdade. É um grupo de 6 ou 7. Tinham homens bons, outros não, mas eles tinham um objetivo, a liberdade. Eles saíram daqui e andaram 6.500 quilômetros até a Índia. Aí eu peguei aqui, ó, o que dá 6.500 quilômetros é exatamente do Rio de Janeiro até Angola, na África. É atravessar o Oceano Atlântico a pé. Só que eles não atravessaram em linha reta. Eles enfrentaram 4 tipos de climas diferentes: o polar, que é na Sibéria, o frio da montanha, o temperado tropical e o deserto, que é o deserto de Gobi, que fica na Mongólia. Eles vieram por aqui e eles passaram, para vocês verem, eles atravessaram a Sibéria. Eles tentaram entrar na Mongólia, mas a Mongólia já estava dominada pelos russos. Eles tiveram que dar a volta, entraram pelo deserto de Nagoya. Eles saíram de 40 abaixo de zero para 50 acima de zero, e ali muitos morreram, alguns morreram, só 3 chegaram. E quando eles chegaram e viram que na China também não dava, eles resolveram ir para a Índia. Para passar para a Índia, eles tinham que subir o Himalaia. O Himalaia é a maior montanha do planeta. E no Himalaia, eles ficaram assim agora. Aí o cara falou: nós não vamos conseguir. Esse que escreveu, ele tinha um conhecimento assim de geográfico. Ele botava uma pedrinha, uma pinha assim, pinha mesmo, aquele pinho, né? Botava no chão, aí ele fazia ao sul e para lá, porque não dava para ver nada, mas ele tinha uma noção geográfica. E os outros iam atrás dele, achavam que ele era um enviado. E ele era um homem bom, ele conhecia as plantas, ele falou: nós já estamos perto de tal lugar. E ele foi guiando aquelas pessoas. Né? Quando eles chegaram no Himalaia, o pessoal falou: agora não vai dar. Ele falou: agora vai dar sim, nós vamos. Foi no Himalaia que eles encontraram quem? Eles chegaram no Himalaia, eles chegaram no Tibete. A capital do Tibete na época era Lhasa. E aí eles encontraram quem? Pessoas boas que acolheram eles. Foi isso que fez eles sobreviverem. Tanto que eles encontraram pela primeira vez, eles encontraram alguém que fez assim: sejam bem-vindos, que a paz esteja com vocês. É um momento emocionante do filme. Sabe quando você está perdido, a nossa irmã falou, quando está tudo desabando, tenha fé, não perca a sua fé. Estava tudo desabando, eles estavam lá: vamos morrer, não aguento mais. Apareceu um homem do nada e fez assim: que a paz esteja com vocês, é só me seguir. Olha a cidade ali. Vocês vão ficar aqui com a gente. Aí deram comida, casaram. Aí eles brincaram: eu dormi 3 vezes aqui, não sei o que. A Maria falou: e tinha esse que eu tenho que seguir, porque eu tenho um objetivo. Porque ele foi preso porque a mulher dele foi torturada para contar uma mentira para ele ser preso. E a mulher dele estava com aquela culpa, e ele queria tirar aquela culpa dela. Ele saiu em 1939 e só foi rever a esposa em 1989. Porque ele chegou em 1940 e pouco na Índia, mas a Polônia continuou o quê? Prisioneira, depois dos alemães, depois dos russos. Ele não podia entrar, ele era considerado espião. A Polônia só foi ser livre mesmo em 1991. E aí ele voltou. Em 89, já estava tendo uma abertura, ele voltou e abraçou a mulher e falou assim: a mulher já vai idosa, e falou assim: não se sinta culpado, você não fez nada demais. Olha o que o amor é capaz. O amor não tem data, não tem hora, não tem nada. Ele tem o que? O objetivo daquele homem era o que? Salvar o amor da vida dele de uma culpa que ela não tinha. Que ela foi obrigada, torturada, ela e os filhos, a mentir, dizer que ele era um espião. Né? Então, é a segunda parte, a parte moral.
próprio, essas palavras guardam também um sentido muito mais profundo. Proferindo essas palavras, Jesus ensinou aos seus discípulos que confessassem e confiassem na providência divina. Quando tudo parecer, gente, perdido, quando você não chega lá fora, parece que está tudo louco, está aparecendo ideias estranhas, é uma polarização, você tem que ter cuidado para dizer qualquer coisa. Mas Jesus vai me falar, não vai, não siga qualquer ideia, cuidado, analisa tudo, não é? Porque as pessoas estão se aproveitando da fragilidade humana. E não adianta só curar o corpo. O que adianta você curar o corpo se o seu espírito, a sua mente está doente? O que vai curar o seu corpo, a sua mente, o seu estado, é a evolução, é aquele passo a passo, é transpor 1/6 do planeta, fazendo aqui uma analogia, a pé, sem esmorecer, é enfrentar todas as vicissitudes. É difícil, gente? Você acha que é fácil? Não é fácil, não. Quem é que é ofendido, quem é que é injuriado e vai dar a outra face, como de Jesus? Mas essa é a meta. No capítulo lá que fala mais dos nossos inimigos, no Evangelho, Kardec é bem claro sobre essa questão. Amar os nossos inimigos não é ter com eles o mesmo amor que nós temos com um amigo, mas é não ter o mesmo sentimento, não é ter desejo de vingança, não é alimentar rancor nem ódio, ou falar aquela famosa frase, né? Eu não tenho nada contra ele, deixa que Deus vai cuidar dele, né? Transfere a sua vingança para Deus, né? Pode deixar que Deus vai cuidar de você direitinho, aguarde a justiça divina. Eu já ouvi isso, você me aguarde a justiça divina. E a justiça divina é amor, caridade, benevolência. Então esse momento que nós estamos vivendo, polarizado, é porque todo mundo está fadigado por alguma coisa, por ter razão, por likes, por não querer envelhecer, não é? Hoje pela praia, eu vim tranquilo para cá, já que está todo mundo, se você for na praia, deve ter uma montanha de pessoas em cada pedacinho da areia. Então não é aquela coisa assim, eu vou ali na praia, não fez sol. Você já nota que há uma ansiedade por tudo, até para o lazer. Há uma fadiga, você se afadiga por tudo. Então, eu tenho razão, eu quero like, eu quero poder. Nesse filme tem lá assim, quando eles chegam à fronteira da Rússia com a Mongólia, em 1939, sabe o que é a fronteira? Eram estacas fincadas escritas assim de um lado, CCCP, que era a União Soviética, e do outro lado a Mongólia. Aí eles olham assim, e eles ficavam olhando assim, gente, isso é fronteira. Então as pessoas brigam por conta de aqui é a fronteira. Se você botar o pé aqui, você já é um estrangeiro, você já é uma pessoa estranha a nós. Estrangeiro. Nós estamos todos no mesmo planeta, gente. Mas já notou? Olha só como é que é a configuração. Não é? Divisões. Aí toma território, destoma território. A geografia está sempre mudando. Eu queria trazer uns 3 ou 4 globos. De 1900 até hoje, 100 e poucos anos, a geografia do mundo já mudou várias vezes. Porque é uma tal de disputa de terra. A Rússia é imensa, na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Os Estados Unidos dominavam vários países. O Alasca era dos Estados Unidos. Enfim, o Havaí é dos Estados Unidos, não era. Parte daqui do sul dos Estados Unidos era toda do México. Vocês estão entendendo? A briga por poder, por ter até mais terra. Graças a Deus, no Brasil a gente nunca teve isso, né? Tirando o Acre, né? Só o Acre
Tem que ter uma história. Foi uma história pacífica, lá que ele foi comprado. Só isso. Da Bolívia. Você deve estar no centro. Ali deixa eu ver aqui, gente. Fica o Acre aqui. É exatamente isso aqui. Comprado da Bolívia. Até o filme com o José Olho que fala sobre isso. Então, no Brasil, ele tem um histórico de paz, por isso que ele não é considerado, e não é à toa, como o coração da mulher pátria do Evangelho. Ah, mas é um país tão violento, tantas guerras urbanas tem. Mas tem muita gente boa. É porque a mídia gosta mais do quê? Do sensacionalismo, das histórias. Ah, hoje vai ter uma caravana dos irmãos samaritanos lá na colônia do Paiti. Vai dar audiência? Não, né? Vai dar audiência, invasão disso, invasão daquilo. Seja urbana, seja de país para país. Feminicídio, morte não existe. Isso é uma minoria, gente. Mas ganha uma força que parece que é a maioria. Ah, essa minoria é empoderada por armas, por dinheiro? É. Como é que pode? Divaldo falou isso no palestra. Como pode um planeta viver bem quando 1% da população detém 99% da riqueza do mundo? 1% da população detém 99% da riqueza do mundo. E 99% da população detém os outros 1%. Vai ter fome, vai ter guerra, vai ter violência. Porque, gente, nós estamos encarnados, quer queremos ou não, nós temos que pensar na vida espiritual e tudo mais, mas nós estamos encarnados. Nesse filme mostra a fome. O que a fome faz? Não é? O que a fome causa? Eu já senti, olha, eu não senti fome como ele sentiu. Mas você fica meio, o corpo, ele toma conta do espírito. Você fica sem saber, você acaba. Aí uma pessoa que, não estou justificando não, gente, mas a justiça, uma pessoa que pega alguma coisa para alimentar a sua família, é inafiançável. E outras coisas mais bárbaras que os poderosos fazem, estão aí livres, soltos, passeando de arte. Então a justiça dos homens é falha, mas a justiça de Deus não. E é aí que entra o último parágrafo da ordem. No dia do juízo, Sodoma e Gomorra, aquela, o Rio de Janeiro, Miami e outras cidades, Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos rigor do que essa cidade. O que quer dizer com isso? Lá no final do item 11, que é o final do capítulo, ele diz o seguinte: quanto aos que não quiserem receber na sua casa, lembra lá no início, aqueles que quiserem receber, você fica, come, vai, se hospeda, como eles se hospedaram, e depois você vai. Os que não te quiserem receber, Jesus recomendou alguma coisa do tipo assim, amaldiçoa, é o que ele diz aqui. Não, apenas disse o seguinte: simplesmente que fossem embora à procura de pessoas de qualquer lugar. Sacode a poeira. Por que ele falou para sacudir a poeira dos pés? Porque as estradas antigamente não eram de asfalto, não, eram de areia, terra. As pessoas andavam na terra, em trilhas. E aí ele faz uma comparação. O mesmo se diz hoje do espiritismo aos seus adeptos: nós não violenteis nenhuma consciência. Eu posso e até ter discordar de uma ou outra coisa que uma pessoa me diga sobre uma religião, sobre uma ideia, sobre sistemas. Eu posso discordar, mas eu vou respeitar. E eu vou estudar, porque eu vou ver se aquilo tem. Porque Kardec sempre fala: se a ciência provar qualquer coisa que estiver no Evangelho diferente da doutrina, fique com a ciência, porque mais vale repelir
ouvir 99 verdades do que aceitar uma mentira. Porque quando você aceita uma mentira, são cego ganhando cego e todos vão cair aonde? No abismo. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque hoje está tendo muita filosofia de tudo, né? Tudo é, não, vamos viver, a vida é uma só, vamos ali. Esse povo que gosta de sofrer, que os espiritismo falam de sofrer, que as igrejas falam de sofrer, ninguém fala de sofrer. Ninguém. E não existe, meus irmãos, curas milagrosas. A doutrina espírita explica muito bem isso. É uma caminhada, é uma longa caminhada evolutiva. E se nós não desistirmos, nós vamos andar muito mais do que 6.600 quilômetros. Nós vamos andar até o infinito. E quando nós parecermos que não tem mais jeito, vai vir alguém e vai lhe estender a mão, que a paz esteja convosco. Então tenhamos cuidado com ideias, com sistemas, com coisas que tem muitas coisas assim de ordem prática, material, que seja assim, olha, faz isso, faz aquilo, faz aquilo, uma receita de bolo. Tudo é válido. Tudo posso, mas nem tudo me convém, como diz Paulo. Mas o que vale mesmo é o que você sente dentro de você. É o amor. Tudo aquilo pode ser assim, eu acredito, você faz um mantra lá, eu acredito. Aí chega ali fora, mas tudo ao contrário. Ou então, daqui a 2 dias, já está pensando pessimista, não vou conseguir, eu não valho nada, então eu sou melhor do que os outros. Alguma coisa assim. E ele diz o seguinte: não violenteis nenhuma consciência, ou seja, não polariza ninguém, não vos afadigues pelo ouro, pelo poder, pela fama, eu sou mais inteligente, eu tenho razão. Não forceis crença a ninguém, e não forceis que ninguém deixe a sua crença, a fim de adotar a nossa. Não anamatizeis, ou seja, não joga uma praga para aqueles que não pensem como nós. Eu boto nós, aqueles que não vão, mas somos nós. Acolhei os que venham ter convosco e deixai tranquilos os que vos repetem. Lembrai-vos das palavras do Cristo. Outrora o céu foi tomado com violência, hoje é pela blandura. Coisa estranha, né? Aí eu fui lá. Olha só, eu fui lá no capítulo 4, onde ele diz isso. Que coisa estranha, o céu foi tomado com violência, hoje é pela blandura. Aí eu fui lá no capítulo 4, eu fiquei curioso, né, gente? 10, 11. A curiosidade sadia faz a gente buscar. Eu vi esse filme e fiquei, falei, gente, tem tudo a ver. A caminhada da vida. Porque foi uma caminhada de vida, né? Você confiar em alguém que está te ajudando. Quem é o nosso guia nessa caminhada? É o Mestre Jesus, é a Mãe Maria, e todos aqueles espíritos que ele envia em nome dele para nos abençoar. Agora vai vir tudo de mão beijada? Não, nós temos o quê? O livre-arbítrio. É que nem você diz para uma criança, não bota o dedo para tomar, né? Aí é que ela vai querer botar mesmo, né? Mas aí ela toma um choque e aprende pela dor. Então tem 2 maneiras de nós aprendermos: pelo amor, para ensinamento, não faz isso não é legal, ou então eu vou fazer para ver qual é. E aí? Mas ninguém está perdido, vai arder no inferno, ninguém. É isso que ele quis dizer. Olha, no capítulo 4, itens 10, eu vou achar aqui. Está aqui, ó. Ele diz o seguinte: Jesus fala o seguinte: desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o arrebatam, pois que assim o profetizaram todos os profetas até João, e também a lei. Se quiseres compreender o que digo, ele mesmo é o Elias de Galileia. João Batista, falando sobre a reencarnação, né? Ouça-o para quem tiver ouvidos de ouvir. E aí, são duas massas: a reencarnação e essa questão do reino, né? E ele diz o seguinte: até o presente momento, o reino dos céus
a violência na época da lei mosaica, mas a gente pode trazer a Igreja Católica durante toda a Idade Média. Qualquer religião, as guerras santas, as cruzadas, quase 700, 800 anos de guerra santa, já tem nome mais paradoxal do que esse, guerra santa. Porque santo não tem guerra. E é isso que Jesus quer dizer. Por isso que ele falou: o meu reino ainda não é deste mundo. Porque se fosse, os meus amigos já teriam me libertado da prisão, foi o que ele disse para Pilatos. Ainda, mas será? Nós estamos evoluindo para um planeta melhor. E aí quem se adaptar vai ficar, quem não se adaptar vai ser levado para outros mundos para continuar a evolução. Porque nós estamos vivendo num universo imenso, povoado de mundos parecidos com a Terra, diferentes da Terra, mas todos eles têm uma finalidade. Não pensa que as estrelas estão ali como um pontinho só para iluminar o nosso pequenino mundo. Não é? E aí o que ele quis dizer com isso? Impõe-se até hoje o reino dos céus ainda com violência, não é? Se você disser para um ateu que é espírita e disser assim: você quer ouvir? Isso é bobagem, sai para lá, é capaz até dele te ofender. E aí vai polarizando, né? Uma religião diz que é melhor do que a outra. Quando as religiões se unirem, e a doutrina espírita, que Kardec quis que ela fosse só a base de todas elas, ninguém precisa deixar sua crença, mas vamos acreditar na imortalidade, na bondade, na justiça de Deus, que nada vem assim num estalar de Deus, as coisas vão ter trabalho, e quando ajuda-te que o céu te ajudará. Então, enquanto nós estivermos nos afadigando pela posse das coisas materiais somente, porque o que Jesus falou aqui? Aquele que trabalha merece ser sustentado. Ele está falando de um trabalho remunerado, não do trabalho, não. Aquele que trabalha jamais vai deixar de ter o pão da vida, que é aquela paz que faz ele deitar no travesseiro e dormir bem. Isso não tem preço, não é? Quem hoje nesse planeta, quantos nesse planeta deitam no travesseiro e dormem? O sono dos justos, como se diz, somos poucos, não é? Hoje em dia, o que mais se vende em farmácia são ansiolíticos, calmantes, e tome de remédios para dor disso, dor daquilo, porque nós vivemos num mundo ansioso, em que essa ansiedade atinge o quê? O físico. Então, Jesus trouxe o que? Mais adiante, a boa nova. Olha, não existe um inferno. Aquele inferno onde você vai arrebenando. Todos vocês vão evoluir. Existe o tempo de cada um. Mas, para chegar à evolução, não espereis milagres. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Quando você estiver lá no alto do Himalaia, com frio danado, com fome, com sede, abandonado, os abutres estiverem voando, tenha certeza que o mal vai aparecer para você. Que a paz esteja convosco. Porque Deus está vendo quem está obrando e quem não está obrando. Ele está esperando perfeição? Muito pelo contrário, quem já leu o livro A Boa Nova? Um livro maravilhoso, né? E lá na Boa Nova, Jesus fala muito bem: eu prefiro uma enxada enferrujada que trabalha a uma enxada nova que fique parada lá, ou seja, que não faça nada. Por que esse contexto dessa história para nós encerrarmos? O reino de Deus é um reino de amor e trabalho. Quando as chamadas coisas santas são o respeito, o entendimento entre as pessoas, o trabalho no bem comum. Imagina, a Ucrânia tem muito trigo, o Brasil tem muito café. Vamos trocar, vamos alimentar o mundo. Teria alguém com fome? Se todos pensassem no bem comum. Mas não, a farinha pouca ainda é o meu pirou no meio. E aí vai ter choro, ranger de dentes, brigas.
Mas nós precisamos entrar nisso, não. Nós vamos cair algumas vezes, vamos, mas Emmanuel sempre falava no fonte viva, caindo e levantando com os joelhos desconjuntados, mas o Evangelho não. O Evangelho não é um livro, o Evangelho é a notícia. O Evangelho quer dizer a boa nova, a notícia que eu vim te trazer. Amai-vos aos outros, não desejai o mal para vós. Aquele que te ofende, não perdoa 7, mas 70 vezes 7 vezes. É para o teu bem, não é para o bem do outro. Quando nós desencarnarmos, nós vamos estar lá no nosso enterro, né? Nós vamos conhecer quem é quem. Puxa, fulano está falando mal de mim. Meu Deus, eu achei que essa pessoa gostava de mim. Isso, porque isso acontece, tá? Aí vai ficar, aí quem você gosta, você vai ter ódio. Se você já apaziguar seu coração, não espere nada de ninguém. Não podemos esperar. Eu espero, a gente só fala que a gente, eu espero, eu quero agradar aos meus filhos, aquilo que sabe o que eu consigo? Nada. Porque quando a gente gosta, quando a gente não gosta, né? Quando eu estava me separando, eu ficava assim, para minha mulher, puxa vida, não pode ver, tudo ficou, você tem que. Eu não entendi, ela não falava nada. Aí a advogada que era chefe falou para mim, meu irmão, você não acredita. Quando a gente ama sem motivo. Quando não gosta, não fica ele perguntando, você vai irritar. Você já abriu o olho, ela já falou, já está errado, já acordou. Então cada um tem o seu tempo. Não tente impor a sua crença. Não queira que o outro te ame, amarre. Se ele não te ama, faz como Jesus falou para os apóstolos. Sacode a poeira e vai. É difícil, é dolorido, mas vai te livrar de depressões, de dores. Mas vai doer a beça, vai, mas isso vai gerar cicatrizes de experiência, de vida. E você vai falar, eu fiz nenhuma besteira. Eu não fiquei futucando o zap dela. Eu não fiquei futucando o zap dele para saber se ele tem outra, se ele tem outra. Eu não fiz coisas erradas, eu não briguei, eu não esperei. Eu não me afadiguei por conta de coisas que não vão me trazer nada. Então o reino do céu é a caridade. O que é a caridade? É o amor. E esse amor nós vamos conseguir, porque nós amamos ainda como Jesus ama. Amai-vos como eu vos amei, porque ninguém amou mais que Jesus. Nós temos esse amor? Não, eu não tenho, ninguém tem. Mas nós estamos no caminho dele? Acredita? Estamos. Porque se vocês estão aqui hoje, esse é o caminho. Vai chegar lá fora, vai ser fácil? Não. Mas toda vez que entra aqui, vocês vão receber aquele maná que cai do céu, que Abraão recebeu. O que era o maná? A não ser o refrigério para as dores. E um dia, nós não vamos precisar mais reencarnar, porque nós vamos olhar para o lado do outro assim, vamos olhar para a planeta Terra. Eu não tenho mais dívida, como o Bezerra de Menezes, eu não tenho mais dívida. Maria vai receber Bezerra, com tudo, e falou assim: você pode ir para o planeta que você quiser, porque agora você não precisa. Ele falou: não, enquanto tiver um irmão meu sofrendo nesse planeta, desculpa, eu quero continuar aqui. Isso é o bom combate. O resto é a fadigação, sem não proveito, que só vai nos trazer doença física e moral. Então, é uma questão de escolher. O que nós vamos escolher? Que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Muito obrigado. Isso aí. Que possamos sair daqui e levar conosco todo esse aprendizado para o nosso dia a dia, né? E aqui a gente sempre usa o lema, né? Faz o bem e paz. Não pobre o outro que ainda não está pronto para verdade. Então faz o bem e paz. Então, como forma de agradecimento por todo esse estudo dessa manhã, que possamos sim voltar para os nossos
caímos, lembramos aqui das palavras do Mauro, lembramos de Jesus que nos acolhe, que nos ampara. Aquela mensagem de pegadas na areia, quando você tiver uma dificuldade muito maior, quando tudo parecer que nada está certo na sua vida, lembre daquela mensagem. É Jesus que está nos carregando no colo. Aquelas duas pegadas é de Jesus e não as nossas. Então, como forma de agradecimento por tudo que nós recebemos aqui, todo o amparo espiritual, todo esse alimento espiritual, vamos agradecer ao Pai com a nossa música, a prece. Eu vou contar de 1 até 3 e nós começamos. 1, 2, 3. Envolvidos por toda essa luz, por todo esse amor, só temos que agradecer. Gratidão a este querido, gratidão a todos os amigos espirituais que nos ampararam, nos auxiliaram. Que nesta manhã possamos ter compreendido um pouquinho mais os ensinamentos do nosso Mestre Jesus e além de compreender, que possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Queremos agradecer ao nosso querido amigo Mauro Barbosa por ter vindo aqui doado um pouquinho do seu tempo e do seu conhecimento para nos esclarecer, para que nós possamos compreender melhor os ensinamentos que o nosso Mestre Jesus nos deixou. E pedimos a espiritualidade maior nesse momento que fluidifique a nossa água, colocando todo o remédio necessário para cada um de nós. E que ao entrarmos na sala do passe, possamos continuar sintonizados nos nossos amigos espirituais, para que possamos receber toda essa energia que aqui viemos buscar. Essa energia de paz, de amor, de equilíbrio, de saúde. E que todas essas energias, nesse momento, possam voltar-se a todos os irmãos sofredores. E todas as nossas vibrações nesse momento possam chegar a todos aqueles entes queridos, todos aqueles nomes que passaram pelos nossos pensamentos, todos aqueles irmãos que estiveram no leito dos hospitais, pelas ruas, os irmãos suicidas, enfim, Senhor, a todos aqueles irmãos que sofrem e que necessitam do seu amparo, aqueles irmãos do Sul, os irmãos do Marrocos, enfim, Senhor, que eles sejam envolvidos pela misericórdia divina e que esse bálsamo chamado amor envolva cada um. Que tenhamos um domingo muito abençoado e uma semana de muita paz e muita luz. Que assim seja.